Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal Luzes. Eu sou Fernando Moraes e nós estamos no livro Fundamentos da Reforma Íntima e essa é a terceira parte da educação da criança e do adolescente. Hoje eu estava pensando da seguinte forma: será que valia a pena eu apenas fazer cada vídeo um capítulo, não ter essas partes? Olha, gente, o objetivo, porque eu não faço um vídeo só desses temas, ia ficar muito cansativo, tá? E como que eu falo muito, ia ficar 1h30, 2 horas, ia ficar cansativo para quem assistir, para quem assiste os vídeos, né? Então, gente, o objetivo é fazer aí, cortando pelo menos de 4 slides, recomendando cada um deles, obviamente, porque, sinceramente, gente, infelizmente, muitas pessoas não têm costume de assistir uma aula de vídeo. Muitos que assistem palestras são professores que têm mais paciência ou curiosos. Os espíritas também assistem bastante palestra porque eles estão acostumados. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que a maioria das pessoas não tem paciência, não tem costume de assistir um vídeo de 1 ou 2 horas. Então é por isso que eu tive essa ideia de fazer até o 4º slide. Então eu vou cortando em partes para ficar mais fácil. Nós estamos aqui em um tema bem profundo, que é a criação, a educação da criança e do adolescente, né? Para vocês entenderem o 905, eu já quero fazer uma observação. Na segunda parte, no 904, o médium ali estava falando, com a ajuda, obviamente, de Schutter, estava falando em que cada idade, cada período da vida da criança e do adolescente, desculpa, minha alergia, tem certos cuidados. Obviamente, então, por exemplo, a criança, o jovem, quando fizer 18 anos, ele já é uma pessoa responsável. O pai e a mãe, então, tem que respeitar a liberdade dele e com a tarefa de orientar ele, enquanto, obviamente, para abaixo de 18, eu acho que era 18, né? 18 a 16, o pai e a mãe têm mais um comando na vida do filho. Quem não observar essas faixas, aí continuando, né? E o diferente zelo que deve haver em cada uma delas, certamente sofrerá as consequências mais tarde. Filhos adultos ingratos, criminosos, preguiçosos, inconsequentes, desonestos, antiéticos, imorais e sem valores elevados serão de regras decorrência desse desleixo educacional. Gente, ou os pais erram por simplesmente exceder, não que seria exceder o amor, mas cuidar de forma aí exagerada, vamos dizer assim, seria o quê? Você mimar muito o filho, ou você simplesmente não deixar o filho tomar alguma atitude que ele queira quando ele for adolescente. Então, isso então, é algo que o filho, ele se rebela. Ou os pais abandonarem os filhos, responsável em abandonar os filhos. Então, cada erro que tiver na educação, que obviamente uma observação também, que pais de primeira viagem, eles percebem que já no segundo filho ou filha, eles já estão mais experientes. Tá? Eu não estou condenando esses erros, porque então a educação ela é algo bem complexo, né? Mas simplesmente em tomar cuidado quando você for educar o seu filho, quando você estiver com o seu filho, que simplesmente vamos colocar talvez um pai ausente. O filho ele pode aí simplesmente se rebelar na sua vida, vai ter inúmeras consequências, dependendo do erro ali, tá? O pai e a mãe errou, ou da falta de experiência, ou talvez até mesmo do abandono,
o filho, então ele vai simplesmente se tornar uma pessoa corrupta. Porque ele não teve, então, uma estrutura correta ali na educação dele, tá? É por isso que a gente fala que o amor não é aceitar tudo. A gente precisa saber o limite das coisas, tá certo? Para que simplesmente, por mais difícil que seja também, o estudante, o aluno, a criança ou o jovem, que ele saiba lutar por o que ele deseja. Que ele saiba simplesmente saber argumentar, saber defender em ato aí preconceituosos. Porque muitas vezes o pai e a mãe protegem tanto essa criança, tanto esse adolescente, que quando acontece alguma coisa com o pai e a mãe, ou esse adolescente vai para a faculdade, em uma cidade longe, esse pai e a mãe protegem demais, o filho se torna um covarde. Entendeu? Então, eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês. É preciso simplesmente mostrar para o filho que a gente precisa enfrentar a vida de cabeça erguida, apoiado, então, obviamente, nos passos do Cristo, sendo honesto e tendo coragem, então, para defender o que a gente deseja, né? 906. O desenvolvimento do corpo humano acompanha o desenvolvimento intelectual, apesar do espírito ser o mesmo na essência. Ou seja, não é porque uma criança se torna adulta que seu espírito torna-se primoroso e debulhado. Isso depende da educação que teve, do aprendizado e dos novos valores que assimilou, tá? Logo, crescer por crescer não significa evolução espiritual. É possível que um ano seja mais significativo em matéria do progresso do espírito no que 10. Tudo, como você disse, depende do que foi aprendido nesse período. Gente, a evolução espiritual é uma coisa totalmente diferente do que o crescimento físico, tá? Vamos dizer assim que o que seria a evolução espiritual? Eu vou pegar um exemplo aí, eu posso errar, mas o que eu peguei das palestras e do estudo do espiritismo é o seguinte: uma pessoa na adolescência ou talvez na fase adulta, ela foi realmente muito impaciente, ela era muito estúpida, ela era uma péssima pessoa e ela era uma pessoa corrupta. Vamos citar um exemplo que seja isso a evolução espiritual. E acontece alguns acontecimentos e simplesmente a pessoa profundamente ela mudou radicalmente. Ela percebeu ali a missão dela espiritual, ela entendeu a mensagem do Cristo, ela conheceu o espiritismo, por exemplo, ou ela entrou em uma religião, ela se tornou uma pessoa melhor. Então ela passou a ser uma pessoa resignada, a enfrentar as consequências das ações que ela teve, uma pessoa mais educada, uma pessoa mais paciente. Então você tem um senhor, uma senhora aí que teve uma vida transtornada, uma vida que simplesmente prejudicou os demais. Então aconteceu alguns fatos, ou ela entrou no espiritismo, ou alguma religião, ela mudou totalmente a vida dela, mas profundamente. Isso eu vejo como evolução espiritual. Não que a pessoa vai se tornar aí um ser de luz, né? Mas ela evoluiu espiritualmente pelo menos um pouco. Tá certo? Então, o adolescente que se tornar é 90% o reflexo da casa dele, 90% da educação que recebeu do pai, da mãe e da família que ele teve ali. Porque muitas vezes nós temos adolescentes com problemas, com vícios em drogas, com vícios aí, até roubar o pai e a mãe, essas coisas, que muitas vezes teve falha na educação ali, tá? Nós precisamos entender que o espírito ele volta como criança a partir do zero,
Aí aprender a andar, aprender a falar e tal, para ele se tornar um espírito mais evoluído, para ele consertar os erros dele. Então, evolução espiritual para mim é uma coisa, e o crescimento físico e o mental é outro. Tá? Mais uma vez, é muito importante lembrar que o pai e a mãe, então, têm a obrigação, têm o dever de ajudar essa criança e esse adolescente a corrigir, ajudar a corrigir esses erros com ele, com o filho ali, com a filha, porque muitas vezes são erros de outras vidas passadas. 907. A formação cristã, pois, é indispensável a todo ser humano. Os pais devem zelar para que isso seja devidamente transmitido aos seus filhos. Se eles, pais, carecem dessas noções, merecem buscar instruções nesse sentido para não deixar de ensinar o melhor à sua descendência. E ainda acredito da seguinte forma, tá? O pai e a mãe simplesmente mostram um caminho religioso para o filho. Muitas vezes o filho ele sai desse caminho, mas é a liberdade do filho e da filha. E a gente simplesmente não pode, então, entrar nesse caminho para impedi-los. Mas é simplesmente ajudar, ensinar essa criança as palavras e as ações de Jesus. Se o pai e a mãe simplesmente não teve isso na sua casa, se eles ficam perdidos aí, ficam simplesmente perdidos sobre a sua orientação religiosa, com a criação dos filhos, que é o primeiro filho, que é muito normal, é muito bom eles procurarem palestras ou conversar então com os dirigentes das casas espíritas, para simplesmente, e é muito importante lembrar, a ensinar a criança, né, o Cristo, suas ações, suas palavras, e manter mesmo assim uma liberdade religiosa para a criança. Porque eu acho que é muito grave, uma opinião minha que é muito grave, quando a pessoa, o pai e a mãe impõem a religião para o filho e para a filha. Tudo bem, nenezinho, chega aí nos seus 14, 15 anos, beleza. Aí depois que a pessoa ela toma, ela entende a religião dela, hoje em dia é mais cedo ainda, 12, 13 anos a criança já sabe, né? Não, ela quer seguir outro caminho, é muito bom ela seguir outro caminho, porque é importante então os pais respeitar a felicidade do menino e da menina, talvez por mais difícil que seja para o pai e a mãe. 908. Divergências modernas entre educação liberal e educação repressiva não têm razão de ser. O que falta são noções de moral cristã. O equilíbrio é e sempre será o mais indicado o caminho a trilhar. Não há método melhor do que fazer o educando. Conhecer e respeitar os limites. Saber explicar-se a sanção merecida no momento correto e dando-lhe amor e a sinceridade. Eu entendo, gente, perfeitamente que é uma sociedade, em um país que está um caos, como o Brasil está, o mundo também, e seja muito difícil para o pai e para a mãe ter problemas nessa educação aí, tá? Isso é muito compreensível. Só que a educação repressiva, você sempre remete o jovem durante os erros, ou dar total liberdade a eles, é algo, ou melhor, que não é um bom caminho. Lembrando sempre, igual 907, você procurar profissionais que o importante é a criança, no momento em que ela errar, ela saber por que ela errou e ela refletir sobre esse erro. Tá? Só assim que a criança ela vai saber o que está acontecendo ali na vida dela. Tá? Porque, mais uma vez, gente, educação repressiva, você bater, você ficar xingando, você até colocar medo na criança, que a criança vai para o inferno, essas besteiras aí, vocês me desculpem, né, se eu fui indelicado, só vai deixar a criança traumatizada. A criança sendo traumatizada, ela pode ter medo, mas ela vai se tornar uma pessoa aí
que pode ser repressiva nos seus filhos também, tá? E não é bom, não é saudável isso. Qual eu imagino, eu estava pensando aqui na idade medieval, no Renascimento, onde que tinha a Santa Inquisição, que o pessoal tinha mais medo ainda do céu, do inferno. Imagina o pânico desse povo. Verdade? 909. Sabendo que o embúbere de 7 anos, por exemplo, não atingiu ainda o completo livre-arbítrio, como permitir que ele decida seus passos a destino, aos pais orientá-lo diretamente nessa trajetória. Da outra parte, sabendo que o rapaz de 16 anos possui total livre-arbítrio, como coibi-lo de seguir seu rumo, como fizeram ou fazem ao pequeno de 7, cabe aos genitores auxiliá-lo nas suas decisões, mas não se sobrepor a elas. Gente, hoje em dia tem muitos pais e mães que dão uma liberdade aí assustadora para a criança de 7 ou 8 anos, né? Tem muitos pais e mães que viram o empregado de seus filhos aí, que se tornam aí, transformam o menino como se fosse um deus, né? Uma vez o goi dela estava estava conversando, e parecia que estava no restaurante, o pai e a mãe da mesa seguinte dele falou: filho, o que você quer comer? Então, gente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a criança tem 7 anos, aproveita que a criança tem essa idade, e você, então, dê verdura para ela, dê fruta, dê comida. Eu acho que mais tarde vai falar de comida, ou na outra parte. A gente não pode se tornar escravo dos filhos. O que o bebezinho quer comer hoje? Ué, e tem que comer o que é bom para ele comer ali. Agora também tem muito pai e mãe, principalmente filho único, que o cara tem 17, 18 anos, o cara tomou uma liberdade aí, um caminho, e o pai tenta barrar ele, dizendo que o caminho que ele escolheu não era bom, seria o outro. Talvez seria numa faculdade. Vamos colocar o exemplo que alguns tempos antes, o pai mandava o filho, o filho tinha sonho de ser escritor, um poeta ou músico. Não, o pai colocava simplesmente, impunha, né? Colocava obrigatoriamente na vida do menino o curso de direito ou de medicina, naquele filme que a gente pode ver, A Sociedade dos Poetas Mortos. Um cara, tinha um personagem lá principal, que o sonho dele era ser ator de teatro, e o pai queria que ele se tornava médico. O menino, muito infeliz, cometeu suicídio. Então isso é muito delicado, gente, tá? Vocês, nesse caso do pessoal dos 17 anos, 18 anos, é você orientar. Porque você impor, vai sair briga, e é uma coisa que não vai dar certo. Pode rolar alguma coisa muito grave, ou até mesmo o menino sair da sua casa. Então, cabe os pais aí, que o sonho do pai é o sonho do pai, o sonho da criança é o sonho da criança. 910. Educação e sabedoria caminham juntas e estão unidas no mesmo cenário. Com sabedoria, bom senso e justiça, não há quem não consiga bem educar qualquer ser humano, mesmo aquele que, adulto, precisa de educação. Então, 910, eu não vou falar muito, gente, porque eu acho que é o seguinte: é procurar profissionais, é você procurar palestras no YouTube. Eu sei que a vida é uma correria, mas é a vida do pai e da mãe procurar meios para ter uma harmonia em casa. É você procurar meios para saber educar seu filho ali na liberdade, não libertinagem, na liberdade, né? Ou fazer algum curso na internet, ou procura no YouTube lá, Educação dos Filhos, Mário Sérgio Cortella. Eu sei que a vida de pai e mãe é muito correria. Eu sou professor, eu sei disso. Eu imagino um pouco, obviamente. Mas é aquilo. Quanto mais você se esforçar para educar seu filho
ou sua filha, vai ser melhor para vocês. 911. Exército de punição na educação distorce a visão do filho ou dos filhos e mostra-lhes um mundo violento, incentivando-os a serem também agressivos e belicosos, pois é o que vem e sente em casa. Excesso de liberdade na educação contempla os limites e o respeito que os filhos devem ter pelo direito alheio, dando-lhes a sensação de que tudo podem, quando não é verdade. Apresentam-se libertinos e descuidados no teatro com seus deveres, pois é que recebe no próprio lar. Então é aquilo, gente. Imagina um menino, um riquinho, que tem a sua vida em total liberdade. Que o pai aí deu uma educação... sempre deixou o menino fazer as coisas do jeito do menino, não dê limite aí no seu sono, no celular, ele dava tudo para o menino. Imagina um menino com uma vida assim. O menino, ele vai para a faculdade, gente, ele vai se achar o rei da cocada preta, tá? Ou melhor dizendo, eu acho que o que eu falei é um ditado racista. Se for racista, peço perdão, eu não sou, então eu vou pular para um outro ditado. Ele vai se achar o reizinho. Essa vida desse reizinho vai ser o seguinte: nos seus relacionamentos sérios, ele não vai respeitar o limite da namorada. Muitas vezes levando estupro. Muitas vezes, não estou falando sempre, tá? Não vou generalizar aqui. Esse menino, sempre recebendo o presente do pai, da mãe, sempre ganhando o tudo de melhor na vida, ele não vai valorizar nada que o pai e a mãe dão. Então vai ser um menino bem problemático. Um menino aí que muitas vezes ele pode ficar sozinho na vida. Porque ele não teve uma estrutura, ele não teve limite. O pai e a mãe não ensinou para ele ali que simplesmente você precisa trabalhar para comprar as suas coisas para você valorizar. Ou mesmo quando você estiver numa paquera ou num relacionamento sério, que o corpo da mulher é o corpo dela, não é seu. Porque hoje em dia você vê lá em um determinado parte do corpo feminino, você pode ser preso, e é verdade, tem razão. Cada um é dono do seu corpo. Então é o pai e a mãe colocar limites no filho ali. Tá certo? Agora imagina aí um menino que simplesmente o pai brigava com a mãe descontava a raiva no menino. Ou simplesmente o pai descontava a raiva no menino. Tá? Esse menino, ele vai apanhar, vai ficar apanhando, ele vai colocar na cabeça dele que o mundo deve ser agressivo. E ele vai bater na mulher dele, ele vai matar, pode até incendiar um mendigo aí. Não são todos, tá? Eu tô falando isso, gente, que muitas vezes você pode ver de filhinho de papai e mamãe, né? Que batem empregada doméstica, que queimam morador de rua. Lembrando, não estou generalizando, mas é isso. A criança que não tem uma estrutura familiar pode se tornar uma pessoa muito problemática e até criminosa. 912. Aspecto relevante a ser considerado é o exemplo que a educação dos pais aos filhos fornece aos desencarnados. Em cada lar existem espíritos ainda presos à crosta ou que estagiam para aprender junto a encarnados, portanto, má educação dá mau exemplo nos dois planos da vida. Olha, gente, esse 912 eu não ficou muito aqui, né? Para mim é uma informação nova, que talvez os encarnados aí, os desencarnados ficam com a gente para aprender algumas coisas ou para aprender junto aí. O que está querendo dizer esse 912 é que cada família pode ter algum desencarnado que ele precisa aprender alguma coisa, então ele acompanha essa família. Então, muitas vezes a gente precisa tomar cuidado
sobre o que está rolando na nossa casa. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos. O que eu entendi do 912 é isso, que muitas vezes, vocês educando pessimamente seu filho, o desencarnado também vai aprender isso. Ele vai se tornar um espírito mais cruel. Né? 913. A igualdade entre os homens é fator essencial na sobrevivência da comunidade material. Assim sendo, é fundamental que no lar não haja desigualdade no tratamento entre os irmãos. Os pais devem cuidar para que todos sejam tratados exatamente na mesma proporção. Do contrário, estarão cultivando a injustiça. No futuro, os filhos usarão a mesma medida, tornando-se adultos parciais e desequilibrados no convívio social. Gente, muitas vezes o pai ou a mãe tem um filho preferido, ou porque o menino ou a menina teve algum problema de saúde, ou porque, enfim, criou um carinho a mais, né? Um carinho a mais no sentido, obviamente, de filho com pai. Então, muitas vezes, pode ter diferença no tratamento dos irmãos. Só que é muito bom você, com a sua esposa ou com o seu marido, sempre dialogar para ver se os irmãos, os seus filhos, estão dentro do mesmo tratamento. Porque muitas vezes, gente, a gente vê briga em família, o irmão matando o outro, porque o irmão tinha ciúme do outro. Imagina um pai só dar a menininha legal, dava as coisas para ela e se esquecer do menininho, depois o pai fica doente, tem uma herança, um vai ficar com ciúme do outro. O menino pode matar até a menininha. Tá? Se a menininha sempre foi o dengue do pai, o menino vai ficar com ciúmes. Então a gente precisa tomar cuidado no tratamento aí. Tá? É muito bom os dois serem presentes para os filhos. Obviamente que passado um segundo filho, a coisa fica mais fácil, né? Mas é muito bom ter esse diálogo. Será que eu estou tratando de forma igual os meus filhos? 914. Estimular a competitividade é salutar, mas jamais provocar o excesso, que descampa na ambição desmedida e por isso mesmo negativa. Irmãos não competem entre si, competem para si. Cada um deve saber que precisa se superar para se tornar um ser humano melhor e não superar o irmão que está ao seu lado, pois ele não deve ser visto como inimigo nem rival. É aquilo do 913. Muitas vezes tem disputa, principalmente se tiverem dois meninos na mesma faixa ou duas meninas na mesma faixa. Um vai querer disputar o outro. Quem vai namorar mais, quem vai sair melhor na vida. E essa disputa, ela faz mal para a família. Porque um irmão deve ajudar o outro. Então é o lance. Deve ter uma competição para eles mesmos. Para eles se superarem cada vez mais. Porque os irmãos não podem virar inimigos, não é verdade? E vamos para o último, 915. Genitores também não devem competir com filhos. Não há nada mais negativo do que mães que disputam o amor de seus esposos com as filhas, ou os pais que fazem o mesmo em relação às esposas no tocante aos filhos. Há o amor do marido e da mulher, e o amor paterno e o materno. Saber distinguir tais sentimentos é básico para a boa convivência no lar. Gente, quando o pai ou a mãe vai casar pela segunda vez, muitas vezes o companheiro ou a companheira, que está entrando agora na família, fica com ciúmes do filho. Então, tipo, se a mãe tem uma criança pequena, o companheiro fica com ciúmes porque a mãe dá atenção aí para essa criança pequena. Para mim, eu vejo isso como uma infantilidade. É terrível isso. O companheiro ou a companheira querendo disputar com o bebê a mesma atenção. É preciso ter maturidade para entender, então, que primeiro vem os filhos. E o amor são os diferentes.
Muitas vezes, muitos filhos são simplesmente expulsos de casa, ou porque também o companheiro não aceita o filho da moça que talvez seja homossexual. Eu vou dar uma dica para você, gente. Quando vier um novo companheiro, uma nova companheira, se vocês verem alguém rejeitando o seu filho, prefira os filhos, não prefira os companheiros. Porque o melhor companheiro ou a melhor companheira é aquela pessoa que vai aceitar e amar os seus filhos. É isso. Ciúmes aí, nessa disputa de companheiro e filho, é infantilidade. Não dá certo. Então, um beijão, um abraço para vocês e muita paz.